Oi, gente, tudo bom com vocês? Firmes? Comigo tá tudo bem também. E eu quero começar essa aula agradecendo vocês pelo empenho, pela dedicação de fazer as tarefas, de entregar nos prazos certinhos. Quero agradecer muito que vocês estão realmente dedicados. Quero agradecer também a família de vocês que está aí dando todo o suporte para vocês em casa, né? Agora a gente está fazendo assim o nosso melhor. A hora que a gente voltar, nós vamos fazer melhor ainda, ok, moçadinha? Confia e vamos firme. E vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre regionalização do mundo, novamente, tá? Nós começamos esse assunto no outro dia e na outra aula ficou apenas assim explicado que regionalizar o mundo nos interessa como ferramenta para entender as questões todas mundiais, né? Sejam elas questões naturais, sejam econômicas, sejam políticas, sejam humanas. Então, nós vamos falar hoje de dois tipos de regionalização muito importantes, que são dois tipos de regionalização ainda voltadas muito para a questão econômica do mundo, tá? O primeiro tipo de regionalização que a gente vai falar é a da divisão do mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo. Quando começou esse modo de regionalizar o mundo? Isso, gente, a partir da década de 60. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, com o início da Guerra Fria, ficou muito visível para o mundo que haviam blocos de países diferentes no mundo, certo? Então, como ficou assim regionalizado o mundo do ponto de vista econômico e do ponto de vista ideológico, né, que começou a fazer parte do mundo aí durante o período da Guerra Fria. Então, o mundo ficou dividido em primeiro mundo, composto por todos os países de economias fortes, quer dizer, países ricos. Então, no primeiro mundo estavam todos os países capitalistas ricos, desenvolvidos. Olha lá, ó, altos índices de industrialização, elevado nível tecnológico, olha as características. Indicadores sociais ótimos, qualidade de vida excelente, bons rendimentos, quer dizer, renda per capita boa, analfabetismo baixíssimo, expectativa de vida elevadíssima. Então, olha as condições de vida desses países que passaram a fazer parte deste mundo, né? O primeiro mundo. E que países estavam aqui, gente? Olha lá, ó. Todos os países ricos desenvolvidos do mundo, né? Estados Unidos e Canadá, a Europa Ocidental todinha, o Japão, a Austrália. Então, este foi chamado o grupo dos países do primeiro mundo. Tudo bem? Quem compunha o segundo mundo? No segundo mundo estavam, gente, todos os países que eram, naquele momento, socialistas. Então, quem fazia parte do segundo mundo? Todos os países socialistas, certo? Então, União Soviética e todos os seus aliados. Os países ali do leste europeu, como Polônia, República a Tchecoslováquia, né, que existia, a Bulgária, a Romênia, a Iugoslávia, estes eram os países que compunham o segundo mundo, correto? Hoje, século XXI, essa designação já não é mais usada. Por quê? Porque não existe mais o grupo dos países socialistas no mundo, né, gente? Assim que acabou a Guerra Fria, acabou o socialismo, acabaram os países socialistas. Nós temos países socialistas no mundo hoje, três ainda se autodeclaram socialistas: a China, a Coreia do Norte e Cuba. São os três únicos países que ainda têm resquícios do socialismo. Mas o grupo de países socialistas, como existia no pós-Segunda Guerra Mundial, esse não existe mais. Portanto, segundo mundo hoje já não se fala mais nele, tá? Existem alguns cientistas, né, que hoje chamam de segundo mundo os países emergentes. Os países que não são mais subdesenvolvidos, mas que também ainda não alcançaram o patamar dos países desenvolvidos, né? São os países chamados em desenvolvimento, como China, Rússia, Brasil, Argentina, México e Índia. Tudo bem? Mas para nossa definição agora, quem era o segundo mundo? Todos os países socialistas. E terceiro mundo, quem eram os países do terceiro mundo, gente? Todos os países do mundo capitalistas, mas que eram subdesenvolvidos, certo? E aonde esses países estavam? Na América Latina, na África e na Ásia.
correto? Então, era aqui que estavam localizados todos os países do terceiro mundo. E sobre essa expressão terceiro mundo, ela foi criada em 1952 por um cientista francês, né, Alfred Salvi, e com a intenção de chamar a atenção do mundo para os países marginalizados, quer dizer, os países que estavam em dificuldades econômicas, os países cuja população tinham dificuldades de sobreviver, certo? Só que essa expressão terceiro mundo, com o passar das décadas, ela foi ficando assim muito marcada por um sentido pejorativo. O que é um sentido pejorativo? Quer dizer, quando você quer ofender alguém. Então, o terceiro mundo, depois de um certo tempo, passou a ser usado para ofender. Ah, você é do terceiro mundo, quer dizer, você é da região mais pobre, pior do mundo, correto? Por isso, então, inclusive, que a expressão terceiro mundo deixou de ser usada aí na literatura, tá certo? Então, o mundo, a partir de 1960, teve essa divisão aqui, que já não existe mais, tá? Então, que divisão foi essa? Primeiro mundo, os capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, os socialistas. E terceiro mundo, os países capitalistas, só que subdesenvolvidos, correto? E aí aqui, ó, a gente tem um mapinha. Ai, passei o mapa. Outra definição do mundo, né, em primeiro, desculpa, outra divisão do mundo, outra regionalização do mundo por critérios econômicos, passou a ser a divisão do mundo por economia, basicamente a economia, só por causa da economia dos países, quem é rico e quem é pobre, tá? Aí o mundo ficou então dividido em os países ricos, chamados os países do centro do mundo, e centro aqui não quer dizer que eles estão no meio, centro quer dizer que eles estão em primeiro lugar, tá? E os países pobres, quer dizer periféricos. Periféricos aqui quer dizer aqueles países que estão lá em último lugar, correto? Quem são os países ricos? Quem está no mundo rico? Quem está na porção do mundo rica? Todos os países desenvolvidos, industrializados, de avançado desenvolvimento tecnológico, com economia estável, economia forte. E quem eram os países, quem são, né, os países que fazem parte desse mundo pobre? Todos os subdesenvolvidos, pouco industrializados, com produção primária. O que quer dizer produção primária, gente? Muita produção agrícola, pecuária, tá? E de economia instável, quer dizer, uma hora a economia está crescendo, outra hora está decrescendo. E com grande quantidade de crises, uma crise econômica atrás da outra, tá certo? Esse mundo rico e mundo pobre, ele está dividido por uma linha imaginária chamada linha geoeconômica, tá certo? Esta linha geoeconômica não tem nada a ver com a linha do Equador, que divide o mundo também em norte e sul, só que a linha geográfica do Equador divide o mundo em, olha lá, vamos observar. A linha do Equador, gente, é essa daqui, ó. Vamos lembrar dela, ó. Aqui, ó, linha do Equador, estão vendo? Esta linha do Equador é a linha geográfica. Ela divide o mundo em hemisfério norte, né? Que é isso aqui, hemisfério norte. E aqui, hemisfério sul. Tudo bem? Olha lá, ó. Então, existe o norte geográfico e o sul geográfico. Tudo bem? Que são divididos pela linha do Equador. Já a linha geoeconômica, que é essa linha vermelha que já está marcada aqui no mapa, olha ela. O que ela está fazendo? Ela está dividindo o mundo de acordo com as economias. Então, o que é que eu tenho aqui? Nesta porção norte do mundo, quem estão? Todos os países ricos, desenvolvidos, superindustrializados. Aqui estão, ó, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, está o Japão, aqui o Japão, tá? A Austrália e a Nova Zelândia. Estão também aqui a Rússia, ó. Vocês estão vendo? A Rússia e os países que eram da União Soviética, porque eles estão em processo de transição econômica. Então, eles estão lá no norte. Tudo bem? Então, ó, este que eu acabei de te mostrar é o norte geoeconômico, e o sul geoeconômico, que é dividido pela linha geoeconômica. E quem está no sul geoeconômico? Ó, América Latina, continente africano e sul da Ásia.
certo? Então, esta é a porção sul do mundo, a porção pobre do mundo, correto? Então, se você observar esta divisão, você tem que primeiro ter clareza sobre a questão da linha do Equador geográfica, que divide o mundo em hemisfério norte e sul, só do ponto de vista geográfico. E a linha geoeconômica, que divide o mundo em norte geoeconômico, quer dizer, a porção dos países ricos do mundo, e sul geoeconômico, que é a porção pobre do mundo. Então, essa é mais uma forma de regionalizar o planeta Terra, ok? Aí vocês vão fazer essa atividade aqui para mim. Consultando este material, vocês vão responder que países fazem parte do primeiro mundo e por que que essa expressão terceiro mundo passou a ser utilizada por Savy, correto? Ele quis dizer o quê com o uso dessa expressão de terceiro mundo? Leia lá bonitinho. E depois vocês vão falar para mim como são os países ricos e como são os países pobres. Tem a descrição lá no material, certo? Então aqui eu quero que você me descreva como são esses países. Ok, moçadinha? Observem o texto, observem os mapas com bastante capricho, façam pesquisas fora este material, respondam com bastante carinho essas questões e bons estudos, ok? Até a próxima aula. Beijo, gente!